Mas Jesus disse: no mundo tereis aflição, tribulação, mas tem o seguinte: eu venci e vós vencerá. Se ele venceu o mundo, nós vamos vencer pelo poder da sua palavra. E naquela hora, quando minha mãe vai, ela se sente a pessoa tão chocada, porque mãe é mãe, a mãe que é mãe mesmo. E quando ela pediu às pessoas: afasta aí, afasta aí, afasta aí. Quando ela viu só o meu sapato, viu meu carro de lado, viu ali quando viu caído, minha mãe se ajoelhou assim, chorando, se abraçou, se melou de sangue, olhou seu filho que levou 9 meses na barriga, chorou, 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 olhou para o céu e disse: Deus, aquele que atirou no meu filho nunca vai ter paz na sua vida enquanto que ele não te aceite como teu Salvador. E agora eu te digo, Deus, esse meu filho se encontra todo estourado, mas eu te digo, Deus, que a tua promessa no meu coração não morreu. Tu disseste, Deus, que meu filho ia chegar momento de descer a cova, mas ia chegar momento de o teu poder autorizar na vida dele. E aonde que muitas pessoas, Deus, estão vendo eles tirado aqui, vão ver ele mais tarde vivo, em pé, e estão no testemunho pela glória do teu nome. Crente não esquece da promessa de Deus. Talvez Deus que te prometeu, talvez Deus te prometeu, irmão Moisés, já faz 4 anos, eu quero te dizer, antes que faça 5 anos, ele cumpre com as suas promessas. Porque Deus não é o filho do homem para que se arrependa, e para o filho do homem para que não minta. O homem pode te prometer um carro hoje e amanhã ele não cumprir, mas se Deus te prometeu, ele vai te dar, porque ele tem e ele pode. E naquele exato momento a minha mãe saiu toda melada de sangue. Meus irmãos pegaram minha mãe, foram para lá, levaram ela lá para minha casa. Meus tios chegaram. Ali onde eu estava caído, eu estava assim de polícia. Porque, meus irmãos, a segurança só chega quando morre. Quando morre, a pessoa quer guardar o defunto. Quando está vivo, não chega ninguém. É por causa disso que me protege é Deus. Eu ando porque Deus anda comigo. Eu vivo porque Deus vive comigo. E Deus vive contigo. E naquele exato momento, naquela hora, quando minha mãe chega lá na minha casa, olha meus tios, olha aquela multidão, os vizinhos falando mal, e dizia assim: você sabe por quê aquele menino morreu? Ele só anda com quem não presta, aquele dali já era para morrer há muito tempo, e aquilo presta. Aí eu te digo, Deus só salva quem não presta. Aleluia. Deus só salva quem não presta. É a verdade. Tem pessoa que é tão boa, nunca aceita Jesus, e o que não presta mais que aceita e vai embora com Deus. Jesus só veio foi para os doentes, não para os sãos. E naquele exato momento, o que aconteceu? Minha mãe começou a orar. Ela começou a pedir a Deus. E começou a orar. E ali, a minha família procurava o telefone para ligar, para pedir ajuda. O diabo amarrou toda a ligação dos telefones, mas não amarrou a ligação do crente para Deus. Porque a ligação falha, mas Deus não falha. E naquele exato momento minha mãe começou a orar, e a minha casa estava cheia de pessoas. Os irmãos podem ter certeza, notícia boa para ir para a tua casa é difícil, mas notícia ruim é fácil. E naquele exato momento, a minha mãe começava a orar, os meus tios, minhas tias, tudo ali. Naquela hora minha mãe chegou a dizer ali no meio daquelas pessoas que não eram crentes, dizia assim: olha, você está vendo tudo isso, que isso é para a glória de Deus, porque Deus vai levantar meu filho. E chegava uma pessoa que dizia assim: isso é nada, isso é mentira, essa mulher aí, ó, isso aí está doido depois no evangelho, isso é uma fanática. Amado, é loucura para aqueles que vivem na carne, mas é poder de salvação aquele que vive pelo Espírito.
A carne não pode decidir. A carne não pode discernir o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pode dominar o poder da carne. E naquele exato momento, o povo dizia, olha, mataram ele ainda está ali desde aquela hora. Deu meio-dia, eu estava ali. O povo ia para a praia, voltava, ainda está ali, aquele corpo ainda está ali, está. Mas ninguém sabia o plano de Deus. Deus disse, eu quero que todo mundo veja esse cadáver, esse mancebo estirado, porque mais tarde vai chegar a hora que eu vou pegar com a minha mão de Deus, vou dar um banho com o sangue do meu filho e vou soprar o Espírito Consolador que eu deixei na terra. O que aconteceu, amado? Preste bem atenção. Eu não sei o que está se passando com a tua vida, mas pode ter certeza, Deus é maior do que os teus problemas ainda. Talvez você diga, irmão Moisés, não tem mais jeito na minha vida. Eu quero até te dizer, até para defunto Deus deu jeito, e Deus dá jeito para você que está vivo nessa noite. E naquele exato momento, naquela hora, quando eu estava naquela hora, passando por uma grande amargura, porque a nossa família que fica é que sofre. Quem vai já foi mesmo. E naquele exato momento, começaram ali mesmo a falar, aquilo era ruim, aquilo prestava, aquilo ali morreu, ó, aquilo era ruim. Mas Jesus tem um plano naquela vida que é errada. Podem ter certeza, o maior carpinteiro é Jesus. Disse a um delegado, se o senhor conhecesse um carpinteiro Jesus, ele fez, o que é que ele faz? Assim como ele consertou minha vida, eu conserto, assim como ele até que consertou minha vida, doutor, ele conserta a sua vida. E aquele homem é verdade. E naquele exato momento, amado, deu 4 horas da tarde, nada ainda. O povo só olhava, voltava e olhava. Quando a minha mãe veio pegar o telefone para ligar, repreendeu o demônio que estava amarrando a linha do telefone. O telefone pegou 6 horas da noite. Eu estava assim com o pano todo coberto. Uma pessoa que foi lá cobriu um pano todo coberto, acendeu uma velhinha para cá, outra velhinha para lá, uma velhinha no meio dos pés, outra na cabeça, porque aquilo ali é a luz que vai me dar luz. Se a luz fosse do homem, eu já estava apagada há muito tempo. A nossa luz ninguém acende, a nossa luz já nasceu acesa desde quando nós nasceu. E a nossa luz só pode ser Jesus. E naquele exato momento, quando minha mãe pega, liga, aí cai, sabe aonde? De vez de pegar para lá, pega para cá, cai no rebecão, o diabo é sujo. Alô? Alô? De onde eu estou falando? Do Instituto Legal que examina cadáver. A minha mãe ligou para um canto e pegou para o outro. Aí, diga, meu filho está aqui estirado já faz tempo. Desde essa hora, nós precisamos de um carro. Olha, nós não temos carro aqui porque todo o carro está ocupado. Morre defunto direto, graças a Deus, né? Mas assim como morre direto lá, morre mais do que aqui. Porque aqui morre todo mundo. Aqui morre aquelas pessoas para o mundo e nasce para Jesus todo dia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então naquele exato momento, naquela hora, quando ele olha, dona, tem o seguinte, todos os carros estão ocupados, mas já que o seu filho já morreu, lá para 11h30 da noite o carro passa aí. Então, claro, já é defunto mesmo, então não tem pressa. Ali a minha mãe ali continua orando. Quando aquele carro chegou, a minha mãe que viu, minha mãe foi para lá com uma Bíblia, que é essa daqui, ó. Botou a Bíblia assim, e ali ficou ali no meio do povo. O povo ficava só tirando onda com a minha mãe. Aquela ali, eu quero ver o Deus dela, olha, já morreu. Eu quero ver o Deus dela ressuscitar ele. Porque o diabo, ele goza da cara da pessoa. Mas quando a pessoa tem autoridade de Deus, ele não goza não. Porque você tem autoridade. Quando Deus te dá autoridade, até o inferno te obedece. Porque ali não é você, ali é a glória de Deus, ali é a autoridade de Deus na sua vida. Pastor Billy Graham pregava sempre isso, quando Deus deu autoridade a ele, até a terra estremeceu pelo poder da glória de Deus na vida dele. E naquele exato momento, o que aconteceu? Aquele baúzinho assim que leva só cadáver, você já viu, não já viu? Quem já viu aqui aquele baúzinho? Aquele baú que leva cadáver, aquele baúzinho que faz assim, que pensa como, que tem aquelas gavetas. Nunca vejo aquele baú mais, viu? Aquele baú ali, só a graça. Então, quando aquele baú chegou,
Minha mãe viu, que ela me contou, e desceu aqueles dois homens com aquela gaveta assim. Aí ela viu defunto em cima, defunto embaixo. Aí tem aquele degrauzinho assim, põe defunto assim. Aquela gaveta que a pessoa coloca assim, põe tudo assim, tudo assim, até que arrumadinho. Chegou, aqueles homens desceu, um pegaram a luva, minha mãe olhou assim, pegaram a luva, e ali mandou o povo afastar. Afastei. Ia aquela pessoa que era contador, né? Até que anota quantos tiros foi, qual é o calibre, aonde foi, como foi, para saber de onde veio a bala. Aí anotaram, pegaram o defunto, afastei. Aí anotaram. Minha mãe de lado e fez assim, vem cá. Tem alguma pessoa aqui que é da família dele? Minha mãe disse, tem, sou eu. E aquele homem olhou ali para minha mãe, olhou meio assim esquisita, porque eu vi ela com a Bíblia.